Nós daremos sequência agora com a conferência da doutora Paula Sarno Braga, que nos falará sobre competência adequada e federalismo processual. A doutora Paula é pós-doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora pela Universidade Federal da Bahia, é professora de Direito Processual Civil na Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito. É secretária adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Processual e vice-presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. É também advogada e sócia do escritório Lago e Sarno Advocacia. Doutora Paula, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu não posso deixar de, antes de mais nada, agradecer pelo convite do queridíssimo Jerry Nunes para participar desse belíssimo evento tão bem organizado. É uma grande honra compor essa mesa e que cumprimento na pessoa da nossa presidente, a professora Valéria Oliveira, que tive o prazer de conhecer aqui hoje, né? Sem poder deixar de mencionar o professor Bernardo Câmara também. Agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar nesse evento, sei que é um dos organizadores, é um prazer conhecê-lo, e Beclaut, que já definiu muito bem nossa relação, né? Imensa minha admiração pelo seu trabalho e parabenizo assim demais você pela sua fala, que discordo que tenha sido eminentemente teórica, é uma fala de uma importância prática muito grande, que certamente tocou a todos que assistiram. E certamente, inclusive, o Jerry, que é um grande estudioso, né, da questão do processo da tecnologia, muito importante tudo isso. Enfim, acompanhei um pouco pelo YouTube a movimentação, vi que todos gostaram muito da fala do professor Beclaut também, já trago aqui esse feedback, e não posso deixar de cumprimentar também todos vocês que estão aí assistindo o evento, numa terça-feira à noite, com tanto entusiasmo, e espero atender as expectativas. Como anunciado pela professora Valéria Oliveira, com toda a sua gentileza, vim aqui hoje com a proposta de falar da competência adequada e do pacto federativo, né, também chamado de federalismo, um tema também chamado de federalismo processual hoje em dia. É um tema relativamente novo, ainda pouco abordado na doutrina processual brasileira, e que tenho a honra de compartilhar aqui com vocês, né, minhas primeiras reflexões em torno do assunto. Bem, a ideia de competência adequada não é totalmente nova, né? A competência adequada, pelo menos com essa designação, com esse termo, ela é originariamente abordada pelos professores Fred Didier e Ernest Zanetti Jr., no contexto das ações coletivas, e muito com inspiração na doutrina do Fórum Non Conveniens, né, já no âmbito da competência internacional. Né? E o que é, então, assim, de uma forma mais genérica, essa busca por uma competência adequada? Bem, pensando num contexto da competência jurisdicional, né, a gente pode dizer que a competência adequada, ela é essa busca pelo órgão que seja aquele concretamente mais adequado para conduzir uma causa. Ou, em outras palavras, se a gente tem mais de um órgão abstratamente competente, né, e, portanto, com competência concorrente para uma mesma causa, deve predominar em concreto aquele que é o mais adequado, que tem uma competência realmente adequada para julgar aquela causa. Por exemplo, por ser o que está mais próximo do local do fato e que terá melhores condições de coletar prova, ou por ser aquele em que será melhor viabilizada a defesa do réu, ou que está mais próximo da população vitimada por aquele dano, se for um dano coletivo, e que, portanto, terá melhores condições de publicizar a pendência daquela ação coletiva. Né? Então, aquele órgão com competência adequada é, a princípio, nessa perspectiva jurisdicional, definido em concreto. Né? Bem, como eu pré-anunciei, essa ideia de competência adequada, ela originariamente é abordada no âmbito da competência internacional, né, como sendo a chamada doutrina do Fórum Non Conveniens. Né? E com
como é que isso funciona, né? Num contexto da competência internacional, ou seja, da limitação da jurisdição brasileira quando em confronto com a jurisdição de outros países, né? Quando a gente tem mais de um Estado abstratamente competente para julgar aquela causa e, portanto, com competência concorrente para julgá-la, a princípio cabe à parte que vai ajuizar a ação escolher aquele que é de sua preferência. Ah, não, eu prefiro ajuizar a minha ação lá na Justiça dos Estados Unidos, né, que é considerada também abstratamente competente para julgar a minha causa, porque lá eu considero que o direito material me será mais favorável. Ou então, não, eu prefiro na Justiça do Canadá, porque lá o judiciário tem uma estrutura que me parece que vai ser mais interessante. Enfim, é uma escolha da parte, é o exercício do chamado fórum shopping, né, que é um direito potestativo de escolha do Estado, né, da sua preferência, que melhor atenda às suas necessidades e interesses. Mas aquele Estado que foi escolhido, ele pode dizer que não é o mais adequado, que ele não é o mais conveniente para julgar a sua causa, ele pode se recusar a julgar a sua causa, né, que não é o melhor lugar, porque não vai ser assegurado o contraditório em sua ampla defesa em sua plenitude, né, aqui não tenho condições de coletar provas com a mesma eficiência que em outro país, existe outro país que se considera competente, que é muito mais adequado para tanto, e, sobretudo, esse exercício do fórum non conveniens, né, dessa decretação do Estado de que ele não é o foro mais conveniente, né, também decorre quando se constata que a escolha daquele Estado decorreu de um exercício abusivo do poder de escolha da parte, né, que só escolheu a justiça daquele país porque percebeu que ali ia dificultar mais a defesa do seu adversário, ou seria mais complicado o andamento do feito, e realmente, numa atitude de má-fé, né, opta por uma jurisdição que é inadequada. Bem, a ideia que já é colocada há alguns anos aqui no Brasil, né, e muito com inspiração no direito norte-americano, é se trazer a doutrina do fórum non conveniens para a esfera da competência interna, quando se fala, aqui no Brasil, no chamado princípio da competência adequada. Ou seja, se aqui no Brasil nós tivermos mais de um órgão jurisdicional brasileiro abstratamente competente para julgar uma determinada causa, né, que prevaleça em concreto a competência daquele que é o mais adequado, que é o mais apropriado para julgar aquela causa, que tem melhores condições de garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a publicidade, enfim. Bem, aqui no Brasil, no contexto da nossa competência interna, a gente tem a gente encontra algumas barreiras para poder adotar essa principiologia, né? E, a princípio, o que tipo de dificuldade a gente pode encontrar? A gente pode encontrar dificuldades nos princípios da tipicidade e da indisponibilidade da competência. São princípios reconhecidos pela doutrina brasileira, né, e que definem que cabe ao nosso direito objetivo, à lei e à Constituição, delimitar a competência dos nossos órgãos jurisdicionais. E que, uma vez atribuída a competência em abstrato a esses órgãos jurisdicionais, ela seria intransferível, seria indelegável, o que seria, inclusive, considerado uma manifestação do princípio do juiz natural. Isso sem falar que, no nosso ordenamento, a gente tem competências absolutas, né, que são consideradas indisponíveis, não passíveis de modificação, né, em concreto, em nome de um órgão mais adequado para julgar a causa. Então, como lidar com tudo isso ao se falar em competência adequada no ordenamento brasileiro? Bem, a ideia não é simplesmente esquecer e suplantar esses princípios e regras, né? Ignorar a sua existência no nosso ordenamento. Não. A ideia é que tudo isso seja redimensionado, que tudo isso seja repensado, também à luz de outros valores, né? E propondo-se, enfim, uma boa interpretação dessas regras de competência, né? Isso implica, inclusive, uma releitura do que seria o juiz natural, né? O Antônio do Passo Cabral, que escreveu uma tese belíssima sobre o juiz natural há alguns anos, né? Ele diz, abre aspas, o juiz natural passa a ser o juiz que pode decidir melhor. E isso é verdade.
Mas de onde que eu posso extrair um princípio da competência adequada no nosso ordenamento jurídico? Qual o fundamento normativo para isso? Bem, a ideia é extraí-lo implicitamente da nossa Constituição, realmente como um princípio que decorra, que seja um corolário de ditames constitucionais. Sem sombra de dúvidas, a principal fonte, né, normativa para a gente conseguir extrair esse princípio é o devido processo legal e adequação. Né? Porque um processo devido é um processo adequado e que corre perante um órgão adequadamente competente para ele, né? Que seja uma autoridade natural e adequada para tanto. Né? Então, o devido processo legal, a adequação, a própria boa-fé, que vem combater escolhas abusivas, né, de um foro que seja competente para julgar a causa, né, mas que não é o mais adequado, a efetividade, a eficiência, o próprio juiz natural, passando por uma releitura do que seria essa autoridade natural, como sendo uma autoridade adequada para julgar a causa. Né? Ou seja, um processo estatal devido é aquele conduzido por uma autoridade adequadamente competente para tanto. E a gente tem algumas situações, não só herdadas do CPC de 73, como também situações já apontadas no CPC de 2015, em que a ideia de competência adequada ganha corpo internamente, no contexto da nossa competência interna. Por exemplo, nós temos uma regra que é herdada do CPC de 73, mas está no CPC atual, que prevê que, quando o magistrado declara de ofício a ineficácia de uma cláusula abusiva de foro de eleição, né, ele vai determinar a remessa dos autos para o juízo do foro do domicílio do réu. E aí, segundo Nelson Neri, no artigo que, inclusive, é pouco lido, né, a gente observa uma manifestação do fórum non conveniens e, portanto, da competência adequada. Por quê? Porque quando as partes firmam uma cláusula de foro de eleição, elas estão elegendo, por disposição negocial, um foro competente para o seu caso. Um exercício de fórum shopping, né? Elas estão escolhendo o foro competente, um foro concretamente competente para julgar sua causa. Agora, esse órgão concretamente escolhido, ele pode, de ofício, dizer, olha, essa escolha é abusiva, que é prejudicial para o acesso da parte com suficiência à justiça, e dizer que ele não é o foro mais adequado. É uma manifestação de fórum non conveniens, né? E de reconhecimento de incompetência adequada em concreto, dessa vez chancelado por lei. A itinerância da execução também, que é herdada do CPC de 73, o 516, parágrafo único do CPC, ele prevê que uma vez escolhido um determinado foro para a fase de cumprimento de sentença, né, como o foro do local onde há bens expropriáveis do devedor, por exemplo, se nele já tiverem sido expropriados todos os bens disponíveis do devedor, né, e há um outro foro, né, onde ele ainda tenha bens, esse outro foro onde ele ainda tenha bens será mais conveniente, será mais adequado para conduzir essa execução daqui por diante, né? Admitindo-se que o processo seja transferido para lá, para esse órgão que passa a ser com competência adequada para tanto, em nome da efetividade da jurisdição. Já no regime do CPC de 2015, e falando no nosso CPC atual, uma outra manifestação possível da competência adequada, um outro espaço, né, muito apropriado para se falar nessa temática, é a da produção antecipada de provas. Né? De acordo com 381, parágrafo 2º do CPC, a produção antecipada de provas, ela é de competência do foro do local onde deva ser produzida a prova ou do foro do domicílio do réu, foros concorrentes. Mas imaginemos que essa produção antecipada de provas seja instaurada no foro do domicílio do réu. O foro do domicílio do réu dificilmente será o mais adequado para conduzir essa ação, porque trata-se de uma ação para produzir provas. Né? E se você ajuiza essa ação no foro do domicílio do réu, ela vai ser ajuizada lá somente para que se expresse uma carta precatória para o local da produção da prova. Né? Se ela não for possível, não for passível de ser produzida remotamente com as novas tecnologias, né, digamos assim. Salvo se a prova ser produzida é o depoimento do próprio réu. Então, pelo menos a princípio, quando a escolha do foro se der naquele foro onde está domiciliado o réu, na maior parte dos casos, né, o órgão desse foro, né, ele não será o mais adequado para conduzir a produção antecipada de prova. E ele, com fundamento no princípio da competência adequada,
pode declinar a competência para um foro mais apropriado, que é aquele onde a prova vai ser produzida. Outra situação importantíssima, que está na ordem do dia, assim, vira e mexe, sai alguma coisa quentinha no forno a esse respeito, né? Que é a da cooperação jurisdicional nacional por concerto, prevista no 64, incisos 4, parágrafo 2º, né, do Código de Processo Civil de 2015, de forma absolutamente inovadora. Né? Essa cooperação jurisdicional por concerto, né, ela pode implicar uma modificação de competência mediante um negócio jurídico de direito público firmado entre órgãos jurisdicionais. Esse concerto, nem todos concordam que é um negócio, né, porque nem todos admitem que um negócio seja firmado pelo juiz. Né? O Cabral, por exemplo, é reticente a essa possibilidade. Né? Mas me parece que sim, seguindo a visão do Fred, é um negócio de direito público firmado entre órgãos jurisdicionais. Né? É o que pode acontecer, por exemplo, na hipótese em que, mediante concerto, esses órgãos jurisdicionais cooperantes concentram a competência para a produção de prova de um fato comum a vários processos em um deles. Né? Ou então, concentram a competência para praticar atos executivos, penhorar, avaliar, expropriar patrimônio de devedor comum a vários processos, nas mãos de um deles. Né? Ou então, vamos lá, atualmente, né, recentemente, acabou de sair do forno, como disse, uma resolução do CNJ sobre cooperação judiciária. Né? Não me vem o número aqui agora em mente. Mas essa resolução do CNJ sobre cooperação judiciária, lá no seu artigo 6, inciso 6, ele prevê a possibilidade de, por atos, por concerto, né, mediante atos de cooperação, se definir um órgão como competente para a decisão de uma questão que seja comum a mais de um processo, ou questões semelhantes ou de algum modo relacionadas e que se discutam em vários processos. E se concentrando, portanto, o poder de decidir junto a um órgão. Né? Isso é uma definição de competência em concreto, e por que não de competência adequada, né? Com base em no negócio jurídico, né? A partir do CPC de 2015. No âmbito das ações coletivas, nem se diga. Né? O 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar daquelas ações coletivas que decorrem de um dano regional ou de um dano nacional, né, prevê que o foro competente é o da capital do Estado ou do Distrito Federal. Né? Mas imagine que, ao se escolher um juízo da capital, por exemplo, ou o próprio Distrito Federal, né, esse juízo do foro escolhido seja muito distante do foco efetivo do dano. E que, portanto, naquele juízo, daquele foro escolhido, seja muito mais complicado a produção da prova, ou a defesa do réu, ou a publicidade da demanda para a coletividade atingida, né, ou a adequada notificação e cientificação dos seus membros, ele definitivamente não se revele como sendo o órgão mais adequado para conduzir aquela causa. Há quem admita, tem se admitido no esfero do processo coletivo, que esse órgão escolhido diga que não tem competência adequada para poder conduzir a ação coletiva, declinando-a para outro órgão. Né? Inclusive, no conflito coletivo, no conflito de competência 144.922, o STJ deu uma decisão paradigmática, né, no contexto de duas ações civis públicas fundadas em danos causados pelo desastre de Mariana, aí em Minas Gerais, considerando a sede do evento. Uma foi ajuizada na Justiça Estadual, outra na Justiça Federal, e se discutiu quem é que tinha efetivamente competência para julgar essas causas. E esse julgado é paradigmático não por ter mencionado expressamente a ideia de competência adequada, porque realmente mencionou, mas ele invocou critérios típicos, né, de definição de competência adequada para poder resolver qual seria o órgão concretamente competente para julgar a causa, né? Como, por exemplo, qual é aquele que tem melhor jurisdição, qual é aquele que vai garantir uma maior efetividade, né? E isso foi muito bem constatado pela Gabriela Macedo ao discorrer sobre esse assunto. No projeto de lei de ação civil pública, nós temos regras expressas de competência adequada, lá no artigo 7º, né? O PL 4.441 de 2020, que também é quentinho, acabou de sair do forno. E ele prevê que o juízo pode controlar de ofício a sua competência, pode declinar ela, né, para outro foro, né, considerando peculiaridades do caso e considerando
que o processo vai poder ser conduzido com mais efetividade por esse outro foro, e os critérios invocados são os mesmos que a doutrina tem colocado, né? Que se considere, para se definir qual o órgão com competência adequada, qual foi o local da ocorrência dos danos, a facilidade em se produzir provas naquela localidade, a proximidade do juízo com os membros do grupo, né, maior facilitação de publicidade, etc, etc, etc. Então, enfim, competência adequada está na ordem do dia. Agora, o que isso tem a ver com o princípio federativo? Eu já não tenho tanto tempo, mas tentarei ser o mais objetiva possível. A ideia é que a definição da competência adequada para a causa considere não só esses princípios que eu mencionei acima, como acesso à justiça, boa-fé, efetividade, eficiência, contraditório, mas considere também o princípio federativo, né? O princípio federativo consagrado na nossa Constituição Federal. Ou seja, a repartição de competência, né, ela deve ser concebida na nossa lei, no nosso direito objetivo, é verdade, porém, mais do que isso, as suas regras devem ser interpretadas com base no princípio federativo, né, preservando sempre o respeito e a observância do modelo federativo brasileiro, né. Daí, ser possível a gente dizer que a determinação do órgão com competência adequada para um caso também pode se dar em nome da concretização do princípio federativo, já no contexto do que se vem denominando de federalismo processual. Vamos lá. Eu posso falar da eficácia normativa do princípio federativo do processo, né, no âmbito da interpretação das regras de competência jurisdicional. Vou dar vários exemplos nesse contexto, mas é importante que eu coloque aqui também que o princípio federativo ele também deve ser um norte interpretativo, uma diretriz interpretativa na busca de competências adequadas e muitas vezes implícitas também em outros contextos, como o contexto legislativo e até mesmo num contexto normativo mais administrativo, como a competência dos nossos tribunais, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público para editar resoluções em matéria processual. Vou dar um explicado. Vamos lá, no contexto da competência legislativa, né, também o princípio federativo deve operar nesse contexto. E aqui estou falando do contexto da competência legislativa para disciplinar o processo. Né. No que se refere à competência para legislar o processo, a gente tem que avaliar se ela foi exercida respeitando o pacto federativo, respeitando o princípio federativo. E assim, isso é muito visível quando a gente considera o 46, parágrafo 5º, e o 52 do Código de Processo Civil de 2015. Porque nesses dispositivos, né, que são dispositivos de lei federal, e, portanto, produzidos pela União no exercício da sua competência legislativa, se estabelecem foros competentes para causas que envolvem Estado-membro. E, no que diz respeito à execução fiscal ajuizada pelo Estado-membro, se coloca como foro competente o do domicílio do devedor. E no que se refere a ações ajuizadas, né, por jurisdicionados, se disse que essas ações ajuizadas contra o Estado podem ter como foro competente o foro do domicílio do autor. Então, vejam que ações que envolvem Estado-membro podem acabar sendo ajuizadas, sejam elas execuções fiscais ou outras ações, né, em foros muitíssimo distantes daquele Estado, do território daquele Estado. É possível que o Estado da Bahia tenha que ajuizar uma execução fiscal lá no Estado do Rio de Janeiro, porque o devedor tem domicílio lá. É possível que o Estado de Minas Gerais veja um determinado autor entrar com uma ação contra o Estado de Minas Gerais, né, perante a Justiça do Paraná, porque esse autor tem domicílio lá no Paraná. E aí entra a questão do pacto federativo nesse cenário. Né? Será que é adequado a gente dissipar as demandas envolvendo um Estado-membro em todo o território nacional, considerando que um Estado-membro só tem uma procuradoria organizada dentro do seu próprio território para defendê-lo? Será razoável admitir que um Estado seja julgado pela justiça de outro Estado? Isso não fere o seu poder de auto-organização, sua autonomia, né,
auto-organizacional, de organizar sua própria justiça, a justiça em que ele vai ser demandado. Imagine um precatório emitido contra ele, vai ser administrado pelo presidente de outro tribunal. Se a causa envolver uma lei estadual, a lei do seu estado vai ser interpretada pelo tribunal de outro estado. E tudo isso, sem sombra de dúvidas, né, interfere na observância do Pacto Federativo. E, para mim, é um problema de competência legislativa aí também envolvido. Porque a União só tem competência para legislar sobre essa matéria para atender um interesse nacional. E, nesse caso, ele não só está aí atendendo o interesse nacional de uniformizar a disciplina na matéria, como está ofendendo o interesse local de cada estado, né, de ser demandado no seu território, né, onde tem uma procuradoria organizada para poder defendê-lo, perante a sua justiça que ele mesmo organizou, né, com precatórios ali administrados, né, onde ambiente mais adequado para a interpretação de leis locais, e daí por diante. O mesmo se diga da competência normativa dos tribunais, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Né. Bem, o CPC de 2015 ele deu um espaço muito maior para se editar resoluções em matéria processual. E nós temos um número crescente de resoluções sendo editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelos próprios tribunais, né, competências, resoluções editadas assim, sobre matérias das mais variadas possíveis, sobre hipóteses de impedimento do magistrado, política adequada de tratamento dos conflitos, regramento de suspeição por foro íntimo, sobre o juiz leigo, etc. Inclusive, essa resolução sobre cooperação judiciária nacional, né, que adveio do CNJ. Né. A cooperação judiciária nacional é um tema que envolve matéria processual, né, porque implica concentração de competência, atos concertados, etc., mas também envolve administração e organização judiciária, que é matéria de competência de cada ente federado. Cabe a cada Estado-membro, né, tratar da sua organização judiciária, assim como cabe à União tratar da sua organização judiciária. E a gente tem que ter uma cautela muito grande com a resolução do CNJ desse viés, para que ela não adentre em disciplina de matéria que seja de interesse local e que, portanto, deva ser regida por lei estadual de processo e ou organização judiciária, se não até mesmo por uma resolução do Tribunal do Estado. Quando se tratar, por exemplo, de uma cooperação intraestadual dentro do próprio Estado, em havendo leis ou resoluções locais para tratar de cooperação intraestadual, deve-se compreender que o arcabouço normativo a ser adotado pelos julgadores em cooperação, né, seja local, advinha de normatização estadual e não de uma normatização federal. Bem, meu tempo já está perto de acabar. Vou abordar mais algumas questões, não haverá tempo adequado para eu abordar todas elas. Mas, voltando um pouco para a questão da competência jurisdicional, há uma manifestação do federalismo processual muitíssimo importante, na minha opinião, no que se refere à reclamação constitucional contra a decisão de turma recursal no Tribunal de Justiça. Bem, vamos lá. A resolução 3 de 2016 do STJ, olha outra resolução de tribunal, a resolução número 3 de 2016 do STJ é uma resolução que certamente todos vocês conhecem, né? Ela vem publicizar um entendimento da Corte Especial do STJ de que cabe reclamação constitucional contra a decisão de turma recursal que vai de encontro com o entendimento consolidado do STJ, né? Um entendimento que tenha sido consolidado no IAC, no IRDR, em recursos repetitivos, em súmula, enfim. Né? E, de acordo com essa resolução, a reclamação contra a decisão de turma recursal que contraria o entendimento consolidado do STJ deve ser ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado. A gente sabe que, antigamente, o STJ entendia que a competência para julgar essas reclamações era dele. Mas agora prevaleceu esse entendimento da Corte Especial de que a competência é do Tribunal de Justiça do próprio Estado. E essa é uma regra, não deixa de ser uma regra, porque é oriunda de uma resolução de tribunal, que, a princípio, já identificamos que ela viola o juiz natural, né? Porque o STJ está aí por um ato administrativo, delegando sua competência
que, diga-se de passagem, é uma competência constitucional e absoluta, né, para garantir a autoridade de suas próprias decisões, para o Tribunal de Justiça do Estado. E ainda diz qual é o órgão interno que vai exercer ela. O Léo Cunha, o Fred Didier, falam muito bem sobre o assunto. Aliás, o Léo Cunha é hoje, atualmente, um dos estudiosos de federalismo processual. Mas eu vou além disso, né? Essa é uma regra que viola também o princípio federativo, porque atribui a um Tribunal de Justiça a competência para defender a interpretação uniforme do STJ, né, a uma lei federal. Podendo ainda, vejam vocês, cada Tribunal de Justiça de cada estado, né, chegar a um entendimento diferente em torno da interpretação da lei federal, né? Digamos assim, sobre se aquela interpretação afrontou ou não o quanto foi estabelecido pelo STJ. Uma última observação nesse contexto. Teriam outros possíveis, mas meu tempo está acabando. Bem, a competência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais para IRDRs e IACs, né, em matéria de lei federal, para definir a interpretação a ser dada à lei federal. Vejam vocês, cada tribunal de justiça estadual pode gerar precedentes vinculantes nesses incidentes com entendimentos diversos sobre a interpretação a ser dada a uma lei federal, descentralizando a interpretação de uma lei que é produzida por um ente central, que é a União. Ao menos enquanto a gente não tiver um entendimento firmado, né, pelo STF ou pelo STJ sobre a matéria. O Heitor Sica fez um post sobre essa questão, essa tensão federativa que a gente tem no regime do IRDR e do IAC, lá no Facebook. Fred chegou a escrever um parecer sobre isso, tratando de um IRDR que foi instaurado lá do Tribunal de Justiça do Pará, né, que teve como objeto exatamente um ato normativo federal, de agência reguladora federal, que daria margem para que tribunais estaduais, né, dessem interpretações e tratamentos diferentes a esse ato normativo federal, e que revela essa tensão federativa, esse desconforto federativo, né, essa dissonância no tratamento do Pacto Federativo no âmbito do nosso ordenamento processual brasileiro. Bem, já que receosa de ultrapassar meu tempo, né, porque alguns minutos atrás me disseram que eu só tinha 5 minutos, eu não vou seguir adiante com diversos outros exemplos que eu tinha em torno dessa questão. Mas, enfim, é uma questão nova, fica aí um anúncio do que se tem falado sobre o assunto, né, ou do que ainda se tem por falar sobre o assunto. Agradeço muitíssimo pela oportunidade mais uma vez, né, e fiquem com o meu abraço.